tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Marden, sócio do Instituto Intelegis. Estamos aqui em mais um live, mais uma das nossas transmissões ao vivo, sempre tentando trazer um tema recente, atual, interessante. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Nilo Avelino, advogado, professor da Faculdade Unicristos. Boa tarde a todos. A gente tem um curso que a gente vai fazer aqui de processo de execução, que vai se iniciar nos próximos dias, de efetividade do processo de execução. E a gente fez uma transmissão ao vivo aqui com o professor Juliano Fernandes, conversando sobre efetividade do processo de execução. E aí eu fiquei com vontade de pegar um ponto muito específico que eu conversei com ele, que foi em relação às fraudes, e trazer um professor de Direito Civil para a gente conversar sobre fraude à execução e fraude contra credores. São dois institutos de extrema importância no direito civil e processual, institutos que dialogam um com o outro, que têm finalidades parecidas, embora características muito diferentes. Então convidei o professor Nilo Avelino, professor de Direito Civil, para vir bater um papo comigo sobre fraude à execução e fraude contra credores. Professor, obrigado. Você já é da casa, de sala de aula, né? Mas vai estrear aqui no nosso bate-papo ao vivo. Então agradeço pela disponibilidade, por estar aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Marta, o convite. E como você já falou, essa distinção, né, entre a fraude à execução e a fraude contra credores é importantíssima para que a gente efetivamente tenha a noção exata do momento processual e das espécies processuais, que não haja essa confusão e siga com a expertise do processo de execução. Exatamente. Então eu vou começar aqui fazendo uma pequena diferença, tentando estabelecer conceitualmente qual é a diferença de fraude à execução e fraude contra credores. Na verdade, qualquer advogado que trabalha com cobrança ou tentativa de receber de qualquer crédito sempre lida com essa sombra de eventualmente o devedor adotar alguma conduta que possa ser considerada como fraudulenta, ou seja, adotar algum artifício ilícito para tentar impedir que o credor chegue, né, à satisfação do crédito. E aí a gente tem duas figuras para isso, a fraude à execução e a fraude contra credores. A primeira coisa interessante para colocar é o seguinte: não é o ato em si, o tipo de ato que é praticado, que caracteriza-se como sendo fraude à execução ou fraude contra credores. Muitas vezes um ato idêntico, o mesmo ato, ele pode ser fraude à execução ou fraude contra credores. O que vai fazer com que você caracterize aquilo ali como fraude à execução ou fraude contra credores é o momento em que o ato supostamente fraudulento é praticado. Se aquele ato é praticado quando ainda não existe processo judicial para a cobrança do crédito, ele é uma fraude contra credores. Se ele é praticado após a existência da ação judicial para a cobrança do crédito, da dívida, ele é uma fraude à execução. E aqui uma observação muito importante que é a seguinte: qualquer processo judicial que discuta aquilo ali. Então, se por exemplo for um processo que está em fase de conhecimento, já é o suficiente para caracterizar o ato como fraude à execução. Já deixa de ser fraude contra credores. Então não precisa necessariamente ser uma fraude à execução. Marlon, por que se o processo que está rolando é de conhecimento, o cara vender o patrimônio dele, ou doar, ou transferir para outra pessoa, seria fraude à execução, por exemplo? Ora, porque ninguém frauda a fase de conhecimento, não. Aquele ato ele não frauda a fase de conhecimento, mesmo que esteja nela. A fase de cognição vai ocorrer normalmente. O problema é que quando eu chegar no cumprimento de sentença, ele não vai conseguir receber o dinheiro dele porque o devedor adotou posturas fraudulentas. Então essa é a primeira consideração. O ato em si, você vai separá-lo. Se ele foi praticado antes da existência da ação judicial, fraude contra credores. Se ele foi praticado depois da existência da ação judicial, fraude à execução. Isso faz toda a diferença. A gente vai conversar aqui o vídeo todo sobre como funciona se for fraude à execução ou como funciona se for fraude contra credores. Mas eu vou antecipar dando duas diferenças grandes que são significativas. Primeira delas, fraude à execução leva apenas à ineficácia do ato jurídico, enquanto que a fraude contra credores vai levar à anulação. Então aquela sua história de propor uma ação pedindo para desfazer o ato jurídico, buscar o restabelecimento do status quo ante, isso é típico da fraude contra credores. Quando você tem uma fraude contra credores, você vai ter que buscar a anulação do ato jurídico por meio da famosa ação pauliana.
todos conhecem. Mas e quando for fraude à execução, precisa disso? Não. Como eu falei por você já previamente, o pressuposto lógico da existência da fraude à execução é que já existe anteriormente uma ação judicial. Você vai ter que propor outra? Não. Quando é uma fraude à execução, você simplesmente peticiona nos autos, descrevendo o que aconteceu e pedindo a ineficácia do ato jurídico. Então, só para a gente deixar isso claro, o ato em si foi praticado quando ainda não havia ação judicial discutindo crédito e dívida? Sim, ele é fraude contra credores, ele é discutido por meio de ação pauliana e o objetivo é buscar a anulação do negócio jurídico supostamente fraudulento. Mas o ato foi praticado quando já havia uma ação judicial discutindo crédito e dívida. Então ele é fraude à execução, ele vai ser discutido por mera petição nos autos da ação já existente e é caso de pedir ineficácia do negócio jurídico que supostamente foi fraudulento. Essa é basicamente a lógica. Agora, Nilo, a partir desse esclarecimento inicial que eu fiz, eu queria que você falasse para a gente das hipóteses legais de fraude contra credores, porque elas são diferentes, né? Isso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente quais são as hipóteses legais de fraude contra credores. Vamos lá. Então é o seguinte, como o Mardemir falou, o que difere é o momento em que o negócio fraudulento é feito. Esse negócio, ele, para configurar fraude de credores, ou seja, anterior a qualquer ação judicial, ele pode ocorrer, normalmente ocorre como gênero, no desfazimento do devedor do seu patrimônio, através de vários atos. E é a qualidade desses atos que a gente vai abordar agora, em entender quais as hipóteses em que, no desfazimento desse patrimônio, o devedor ele comete a fraude contra credores. O Código Civil traz, e aí a doutrina em sua maioria, abordam em tese duas hipóteses como fraude contra credores. O do artigo 158, que seriam em tese dos negócios jurídicos gratuitos, e o artigo 159, que fala dos negócios jurídicos onerosos. Mas durante toda a leitura desses artigos, do 58 e 59 até o artigo 163, a gente vê que existem outras hipóteses que são importantes de serem salientadas porque por muitos passa despercebido. Então vamos lá. A primeira hipótese chama-se transmissão do artigo 58, transmissão gratuita de bens. Né? O artigo ainda fala transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida. Ambos são espécies de negócios jurídicos gratuitos, mas ele chamou de transmissão de bens gratuitos e remissão de dívida. Então essas seriam as duas primeiras hipóteses em que a gente poderia configurar a fraude contra credores. Ou seja, o devedor ciente da dívida aliena o patrimônio através de negócios jurídicos gratuitos, conhecido, por exemplo, pela doação dos seus bens, doa a um primo, doa a um irmão de forma fraudulenta. Ou ainda, como está exposto lá, a remissão de dívidas. Né? Imagina que você é devedor, Marco, e credor de outro crédito e vai lá e abre mão desse crédito, ou seja, fica mais do que configurada a fraude ao credor original. Mas nós temos ainda mais 4 hipóteses que nós podemos ressaltar, aí todas legais, todas do Código. Terceira hipótese, chama-se o pagamento de dívida não vencida, lá no artigo 162 do Código Civil. Ou seja, a gente sabe que na teoria geral do direito civil, né, as dívidas, né, as obrigações nascem para serem cumpridas na ordem, ou seja, no tempo em que foram contratadas. Existe essa ordem cronológica. Então, se eu tenho duas dívidas, uma vencida e a outra não vencida, e eu só tenho numerário, patrimônio suficiente para pagar uma delas, por força da lei, eu teria que pagar a mais antiga. Então, se efetivamente, com esse meu patrimônio, eu faço a quitação ou através da alienação da dívida não vencida, em detrimento de uma dívida vencida, essa também seria uma hipótese de fraude contra credores. Quarta hipótese, concessão de garantia de dívidas. A gente vai ver nas peculiaridades da ação que o legitimado para entrar com a ação pauliana é aquele credor que não tem garantia, chamado de credor comum ou credor quirografário. Ora, então se eu tenho duas dívidas, em ambas as dívidas eu não tenho nenhum tipo de garantia, mas o devedor tem um bem que pode garantir uma delas. Se efetivamente ele dá em garantia, entenda que ele não aliena, não doa, mas efetivamente ele dá em garantia
a um desses credores em detrimento do outro. Originalmente os dois eram comuns, quirografários. Essa disposição de garantia a uma das dívidas, ela é configurada fraude de credores. Por quê? Porque imagina que, daquela dívida que ele não paga, o credor que supostamente era, anteriormente era quirografário, executa a garantia. Então, ao executar a garantia, ele fraudaria o outro credor que estaria em paridade de igualdades. E sexta garantia, sexta hipótese, e essa chama a atenção, a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, quando estiver falando da legitimidade da ação, chama-se da garantia insuficiente. Ou seja, a gente falou aqui em tese, a ação pauliana, ela tem cabimento quando se trata de credores quirografários, credores comuns ou credores sem garantia. Mas a hipótese em que, em determinada situação, em que o credor tem uma garantia, só que aquela garantia resta insuficiente para todo o crédito, aquela parte do crédito que não tem garantia, pode também o credor, na hipótese de alienação dos bens ou do patrimônio do devedor, buscar uma anulação do negócio jurídico em virtude dessa hipótese. Interessante. Interessante é que o Código Civil, ele, ao tratar da fraude contra credores, ele é bem mais minucioso, assim, sim, bem mais, quanto à conduta a ser praticada. O CPC, ele é muito mais pragmático, assim, e mais restrito. O CPC basicamente vai dizer assim, ó, o que é fraude à execução? Está lá no artigo 792. Ele vai dizer assim, é quando o devedor onera ou aliena seus bens em tais situações. Quer saber? O cara não pode ficar onerando e alienando bens em algumas situações que ele fala. Então, basicamente, 3 situações são descritas lá no Código de Processo Civil, tem até outro inciso, mas eu vou falar de 3. Primeiro, quando existe uma ação fundada em direito real, ou seja, se está discutindo se o direito real existe ou não existe, uma garantia de direito real e o cara se livra do bem. Isso pode ser considerado uma fraude à execução. Veja que ele exige a pendência da ação, para que possa configurar a fraude à execução. Uma segunda situação é quando existe o que o Código chama de ação que leve o devedor à insolvência. Essa é uma coisa muito interessante, que ele fala assim, se o devedor onerar ou alienar seu bem na pendência de uma ação que pode levá-lo à insolvência, é fraude à execução. E aqui tem uma coisa interessante, porque a insolvência, nesse caso aqui, ela não é aquela insolvência clássica do civil, que é tipo chegar no ponto em que vai ser declarado que o sujeito tem mais dívidas do que patrimônio. Não, isso não precisa ser provado. Isso aqui é somente o seguinte, eu estou com um processo de conhecimento. Em tese, a existência de um processo de conhecimento, ou um processo na fase de conhecimento, ele não impede a alienação de bens, de maneira nenhuma, até porque o cara pode alienar, adquirir, de repente ele pode ganhar ou pedir ser julgado procedente, não há nenhum impedimento. Aí o que acontece? Ele vai alienando os bens dele, de maneira que é permitido, não tem nenhum problema. Mas aí na hora que eu ganho o processo, transita em julgado e eu vou para o cumprimento de sentença, aí o cara não tem patrimônio. Aí eu vou lá no 792 e digo o seguinte, por que esse cara não tem patrimônio hoje, na hora que eu quero cumprir a sentença? Ele não tem patrimônio porque ao longo do processo ele alienou tal bem, tal bem, tal bem. Isso é que o Código chama de alienar ou onerar um bem na pendência de uma ação que pode reduzi-la à insolvência. O que ele quer dizer é, se lá na frente, na hora do cumprimento de sentença, eu não tiver dinheiro para poder bancar uma eventual perda, eu posso declarar a fraude daquela alienação. E aí tem um terceiro caso interessante, que é novidade no CPC. Não uma novidade prática, mas uma novidade dentro da fraude à execução, assim, que é o fato de que o Código vai dizer assim, se ele alienar bens nos quais foi registrada a existência do processo de execução. Então, na verdade, veio para dentro da disciplina da fraude à execução uma coisa que o outro código tratava lá no começo da parte de execução, que era o 615A, que era dizer que você pode pegar a petição inicial do processo de execução, protocolar, pegar uma certidão na justiça dizendo que o processo existe,
e levar e averbar em qualquer bem do devedor. Claro, se você fizer isso de maneira abusiva, você pode vir a responder por isso. Mas eu posso chegar lá no Detran e dizer, olha, eu queria que averbasse aí no registro do carro do fulano de tal, que existe uma execução contra ele, está aqui a certidão da justiça dizendo que eu propus a execução. Se eu fizer isso, na verdade eu vinculei aquele bem ao processo. E se ele alienar aquele bem, aquela alienação é considerada em fraude à execução. Isso também é outra possibilidade legal. E aí convém lembrar também que tem também uma hipótese, né, que é prevista lá no bem de família, né? Lá no bem, na lei do bem de família, na lei 8.009, no artigo 4º, ela tem uma hipótese que na verdade alguns até tergiversam para saber se é fraude à execução, fraude contra credores e tal, mas aí eu acho que depende do momento que o ato for praticado, que é a questão de que pode ser fraudulento o fato de o cara migrar de uma residência mais barata para uma mais cara, com o intuito de tornar a maior parte do patrimônio empenhorável, né? Protegida pela lei do bem de família. Então o artigo 4º da lei 8.009 fala disso aí também. Ele vai dizer que se de repente eu tenho duas casas, uma delas é penhorável, a outra não, eu vendo as duas, compro só uma. Ou se eu tenho uma casa, dois casos, eu vendo tudo, compro uma casa só. Eu torno todo o meu patrimônio empenhorável. Se isso é feito, né, com o intuito de fraudar um eventual credor, pode haver uma declaração, né, de nulidade, e aí ele fala que a nulidade, nesse caso, não seria ineficácia, o artigo 4º é claro em chamar de nulidade, inclusive porque tem que ser nulidade, porque ele manda que a impenhorabilidade volte para aquele bem anterior, né? A condição de bem de família volte para aquele bem anterior onde ela estava. Então, basicamente, esses são os casos de fraude à execução que podem, dentro de um processo de execução, surgir e ser alegados pelo credor de uma maneira bem breve. Assim. Agora, continuando o nosso bate-papo, depois de expor as hipóteses da fraude contra credores, eu queria que você falasse um pouquinho dos requisitos, dos elementos subjetivos e objetivos da fraude contra credores. Joia, Marco. Então é o seguinte, a gente já expôs quais são as hipóteses, né? Então, dessas 6 hipóteses, todas estão postas lá, então, como você falou, é bem mais pragmático, menos pragmático, ou seja, bem minucioso, como posto no Código Civil, mas a gente também precisa entender que essas hipóteses, ao ser preenchida nesse ato, a ação pauliana ela precisa atender a alguns requisitos, né? Alguns elementos que caracterizam a fraude contra credores. Normalmente a gente fala de 2, né? O elemento subjetivo e o elemento objetivo. O elemento objetivo é a própria caracterização da insolvência, né? O que a gente chama do evento danoso, o eventus damini, né? Esse evento danoso é exatamente o prejuízo do credor, quando ele tem lá nessa comparação entre débitos e créditos, ver que o devedor, por aquele ato a ser anulado ou já em estado de solvência, deve provar esse dano ao credor. Isso é o critério objetivo, o elemento objetivo, e não há muito digressão sobre essa prova. Já o elemento subjetivo, Marlon, surge um pouquinho de dúvida, e aí até a questão da sua prova dentro do processo. O elemento subjetivo é a má-fé. E essa má-fé, ela precisa, dentro de uma circunstância, e aí buscando também aquele princípio da função social, dos contratos, o princípio da boa-fé objetiva, essa má-fé, ela transcende a figura do devedor e precisa ser uma má-fé conjunta, o que a gente chama de conluio, né? De concílio fraudes, ou seja, devedor e terceiro adquirente do bem, né? Eles precisam estar, o que a gente chama do mancomunado, né? Do conluio, para fraudar o credor. Ou seja, a má-fé, ela transcende a pessoa do devedor e tem que ser somada à má-fé do adquirente, ou do terceiro adquirente, ou do quarto adquirente. Essa má-fé, pois, tem que ser conjunta. E o que é que se entende a respeito da prova, dessa subjetividade, dessa má-fé, desse conluio fraudulento? Para que se faça a prova, né, ela não pode ser, por lógico, ser feita por presunção. E isso aí vai ser feito na própria instrução, né, da ação. Não tem como fazer uma prova pré-constituída de má-fé, principalmente tratando-se de um elemento pessoal subjetivo dessa forma. Mas as condições do negócio,
Imagina que você vai buscar os bens do devedor e sabe que ele tinha determinado carro, e quando você vai buscar no Detran, aquele carro está em nome da avó do devedor, da irmã do devedor, do irmão do devedor, mas efetivamente ele é utilizado pelo devedor, né? Então, nessa circunstância, você fica muito caracterizado. Se você vai fazer essa prova, logicamente, dentro da instrução, fica provada a má-fé. Mas tem uma circunstância em que a má-fé, e aí você, processualista, vai entender melhor do que eu, e poder depois fazer os comentários pertinentes, a presunção, a forma de prova da presunção. Eu sempre disse aos meus alunos e aqueles que indagam que a presunção ela é ativa. A presunção, como meio de prova, ela é positiva e não negativa. Diz então, pois, que quando a gente, dentro daquelas hipóteses de negócios jurídicos gratuitos, ou seja, doação, né, remissão de dívida, a má-fé, nesse caso, ela é presumida. Porque, entenda, você está devendo ao credor e tem um crédito a receber e vai perdoar esse crédito? Você está devendo ao credor e vai doar patrimônio? Então, essa má-fé é presumida. Agora, cuidado, processualmente, a gente, né, e aí essa é uma questão semântica, a gente não fala que dispensa a prova da má-fé. A má-fé, por ser presumida, dispensa a prova. Mas, verdadeiramente, a má-fé é provada por presunção. Então, é um ato positivo e não omissivo no sentido de que não precisa provar má-fé. Sim, na ação você deve provar por presunção. Então, esses dois elementos, concílios fraudes e o evento danoso, né, o evento de danos, são os elementos característicos da fraude contra credores, sem os quais a gente não pode configurar. Lembrando, se não se provar a insolvência ou não se provar a má-fé, e de novo, essa má-fé não é tão somente do devedor, imagina, e aí o código também enaltece isso, se o terceiro adquirente provar que estava de absoluta má-fé, não há configuração da fraude contra credores. Boa-fé. Perdão, se o terceiro está de absoluta boa-fé, não há configuração da fraude contra credores e a ação pauliana não teria êxito. Interessante. Eu vou aproveitar essa tua última deixa aí, na verdade as últimas coisas que você falou, para falar um pouquinho de um detalhe bem específico também da fraude e execução, mas que interessa a todo mundo, que é exatamente a questão de como a fraude e execução eventualmente envolve um terceiro. Porque quando o ato é praticado, o ato supostamente fraudulento, ele é praticado na pendência de uma ação judicial e, portanto, vai ser configurado como fraude e execução, né? Ele tem um problema muito parecido também, que é o problema de que, muito provavelmente, o devedor está de má-fé. Isso é tranquilo. Muito provavelmente o devedor alienou, passou o patrimônio dele, onerou, querendo prejudicar o devedor, o credor. Inclusive porque já existe uma ação judicial ou mesmo um processo de execução típico. Mas alguém pode ter comprado esse bem. Alguém pode ter recebido esse bem em garantia, por exemplo. E aí essa pessoa pode estar de boa fé. E isso sempre foi um quebra-cabeça no processo civil. Sempre. E o CPC novo, o CPC de 2015, ele deu um tratamento mais sofisticado a essa questão. Diante dos problemas verificados no CPC antigo, o CPC de 2015 tentou sofisticar um pouco isso. Qual foi o tratamento um pouco mais sofisticado que o CPC deu? Ele mexeu basicamente em duas coisas. Primeiro, ele chegou e falou o seguinte: olha, vamos cercar o ato supostamente fraudulento pelos dois lados. Sempre houve algumas obrigações para o alienante, ou seja, para o credor. O credor exequente dentro do processo de execução, ele sempre teve alguns deveres, como por exemplo, registrar uma penhora, registrar sua petição inicial do bem, uma série de coisas. Isso sempre existiu e continua existindo no CPC. Mas não havia obrigações para o terceiro. Por quê?
Porque em alguns casos não tem como você registrar que aquele bem vai ser dado em garantia ou que existe o processo. Isso é muito interessante, porque assim... Principalmente nos bens móveis. Né? Exatamente. O legislador pensou da seguinte maneira: se existir um carro, que mesmo sendo bem imóvel, eu posso ir no Detran, se tem um imóvel, o credor é obrigado a agir positivamente, ir lá no registro e fazer o registro de que houve uma penhora, ou de que houve uma medida cautelar, ou de que existe um processo de execução, ou de que existe direito real. Beleza. O problema é quando o credor topa com a seguinte situação: o bem que eu acredito que pode ser objeto de fraude, ele não está sujeito a registro. O que é que eu faço agora? Entendeu? Aí o legislador veio e se preocupou com isso, de duas maneiras. Primeiro, ele trouxe para o terceiro uma obrigação que não existia. Ele falou assim, ó: o adquirente de bem não sujeito a registro, ou seja, qualquer pessoa do mundo que for comprar um bem que não pode estar registrado, ele é obrigado a diligenciar no sentido de saber se aquela pessoa está sendo processada por meio de certidões negativas. Olha que negócio doido. A gente até conversou sobre isso aqui na semana passada. Ele chegar e dizer assim, ó: eu vou comprar uma bicicleta. Se eu for comprar um carro, é tranquilo, eu vou no Detran e olho. Se eu for comprar um imóvel, eu vou lá no registro de imóvel e olho. Mas eu vou comprar uma bicicleta, um relógio caro, aí eu não tenho como saber. Aí o código vai dizer, não importa ter como saber. Você é obrigado a ir lá no fórum, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, e saber se tem processo contra aquele cara. Por quê? Na hora que chegar no processo, se aquele cara que está te vendendo for processado, for executado, houver um cumprimento de sentença e for alegar a fraude, eu vou perguntar da seguinte maneira: tinha como registrar o bem que for alienado ou onerado? Tinha. Então cabe ao credor provar ou não. Não tinha. Então cabe ao terceiro chegar com as certidões e dizer: olha, eu comprei, mas está aqui, ó, veio certidão negativa. Se ele não tiver isso, presume que a fraude existe. Ainda que seja uma presunção que eu imagino que a jurisprudência vai tratar como sendo relativa. Mas aí ele vai ter um problema no tamanho do mundo, porque ele vai ter contra si uma presunção de má-fé, uma presunção de que ele comprou aquilo ali em conluio, em concílio fraudes com o alienante. Esse é um ponto. O segundo ponto que o legislador tratou também foi muito interessante. Dentro do processo de execução, quando existe uma alegação de fraude contra terceiros, existe o exequente, existe o executado, e o bem de alguém de fora do processo vai ser atingido, porque vai se declarar ineficaz aquela alienação, aquela oneração, e alguém vai ter seu patrimônio atingido. Aí isso vai gerar qual processo? Embarque de terceiro. Aquele terceiro que não está no processo de execução e tem seu patrimônio atingido, ele vai entrar com embarque de terceiro. E isso era um problema porque os embarques de terceiro normalmente não tem prazo. Aliás, tem um prazo, mas o prazo é infindável, né? É todo o processo, mais o cumprimento de sentença, mais 5 dias, ou seja, meu amigo, aí é infinito o negócio. Pode ser anos depois do ato, entendeu? Então o que o legislador falou? Ele teve duas ideias muito legais. Ao tratar dos embargos à execução, dos embargos de terceiro, quando ele trata dos próprios embargos de terceiro, no 675, parágrafo único, ele vai dizer assim, ó: toda vez, em qualquer processo, toda vez que o juiz identificar que um terceiro pode ter interesse naquilo ali, ele já chama o cara para o processo de uma vez. Então, eu estou no meio do processo de execução. Apareceu uma situação de que, de repente, estou penhorando um bem com o nome de outra pessoa. Ou outra pessoa está envolvida na história. Em vez de cruzar os dedos e torcer para ela nunca aparecer com o embarque terceiro, o código inverte a lógica. E chama logo o cara. Pergunta logo para ele qual é a situação e esclarece logo isso. E a segunda coisa, a segunda novidade, veio na disciplina da própria fraude à execução, no 792, parágrafo 4º, que ele vai dizer o seguinte, ó: antes do juiz declarar fraude à execução e mandar atingir o bem do terceiro, ele deve chamar o terceiro para, se quiser, entrar com embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Isso é muito legal, entendeu? Porque o que vai acontecer? Ó? Eu vou chegar para o cara, antes eu simplesmente diria assim, ó: execução de A contra B, mas o bem está no nome de C. Tem hora que eu não quero nem saber. O cara podia vir daqui a 2 anos. Aí o código vai dizer, não. Chama logo o cara e manda ele se manifestar. E o prazo é fechado, 15 dias. Aqui tem um prazo.
Promove a celeridade. Promove a celeridade, promove a economia processual. Em vez de lá na frente o cara vir me dizer que na verdade está de boa fé e tudo para o processo de novo. Exatamente. Então facilita. Então o CPC se preocupou muito com essa questão aí. Claro que, como você mesmo diz, a questão da má-fé é um elemento subjetivo. E a gente estando dentro de um elemento de uma questão de subjetividade, você nunca vai ter certeza e uma margem de segurança plena. Mas o código, a meu ver, melhorou muito. Trouxe tanto uma figura de fraude e execução eventual mais cercada, como, ao tratar dos embarques terceiros, fez bem, a meu ver, antecipar o problema. Em vez de a gente ficar torcendo para o cara não aparecer, chama logo o cara para o processo, pergunta o que ele quer e ele tem um prazo de 15 dias. E ele se manifesta e a gente resolve o problema para um lado ou para o outro. Ok? Nilo, faça as considerações finais aí, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, um negócio que é rápido. É tão bom que passa rápido a gente não percebe, né? Mas então, Marden, o que a gente pode concluir realmente é que são institutos palpáveis, né, que tem um resultado processual efetivo, acontece, nós temos isso, né, muito claro, mas a gente precisa, e aí dentro essa talvez tenha sido a função dessa nossa conversa hoje, é que são absolutamente institutos distintos, né? Eles não se confundem, inclusive essa discussão já chegou a ser simulada, né? Nós temos aí a súmula 195 do STJ, que diz efetivamente que em embargos de terceiro, né, não se pode trazer a fraude contra credores, teria que ser em ação apartada. Daí você vê a importância de saber se é fraude contra credores ou fraude contra a execução. É exatamente essa, e aí parabenizo aí pela escolha do tema, tá certo? Agradeço mais uma vez o convite. Estamos aí disponíveis para mais um bate-papo na hora que você achar. Pois, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Você é de casa, já era de casa em sala de aula, agora também no live. Volte sempre e agradeço ao pessoal de casa. Muito obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira. Obrigado a todos. Até mais.